Meu nome é Aparecida Ferreira. Tenho 68 anos. E o que aconteceu naquele sábado mudou para sempre o rumo da minha família. Imaginem a cena. Eu, toda arrumada com o meu melhor vestido, caminhando em direção à entrada da igreja e de repente sendo barrada pelo homem que carreguei no ventre por 9 meses. As palavras que saíram da boca dele ainda ecoam na minha mente como um pesadelo que se tornou realidade. Vou compartilhar com vocês cada detalhe dessa experiência, porque acredito que muitas pessoas passam por situações parecidas e se sentem perdidas, sem saber como reagir. Durante décadas, guardei segredos que ninguém imaginava que eu sabia. Fui subestimada, desprezada e tratada como um estorvo pela própria família que construí com tanto amor e dedicação. Mas existe um limite para tudo. E quando esse limite é ultrapassado, até mesmo uma senhora de 68 anos pode se transformar numa força da natureza. A história que contarei hoje não é apenas sobre vingança ou justiça. É sobre dignidade. Sobre o momento em que decidimos que não aceitaremos mais ser pisoteadas por aqueles que deveriam nos proteger. É sobre descobrir que a idade traz sabedoria e que essa sabedoria pode ser uma arma poderosa quando usada da forma correta. Durante anos, acumulei conhecimento, documentos e evidências, sempre com a esperança de que nunca precisaria usá-los. Mas a vida tem seus planos, e às vezes somos forçadas a tomar decisões que mudarão tudo para sempre. Trabalhei durante 35 anos como funcionária pública no Instituto Nacional do Seguro Social. Não era um trabalho glamuroso, mas me ensinou sobre leis, regulamentos e principalmente sobre como as pessoas tentam burlar o sistema. Aprendi a identificar fraudes, a documentar irregularidades e a seguir procedimentos que garantem que a verdade sempre venha à tona. Essas habilidades, que desenvolvi ao longo de décadas servindo ao público, acabaram se tornando fundamentais para proteger minha própria família de alguém que se revelou muito diferente do filho que criei. Quando me aposentei, pensei que finalmente poderia desfrutar dos momentos simples da vida, cuidar do jardim, fazer tricô para os netos, preparar almoços domingueiros cheios de amor. Sonhava em ser aquela avó presente, que participa de todas as datas importantes, que conta histórias antes de dormir e que deixa a casa sempre cheirando a bolo caseiro. Infelizmente, a realidade foi bem diferente do que planejei. Aos poucos, fui sendo afastada da convivência familiar através de pequenos gestos cruéis que pareciam insignificantes isoladamente, mas que juntos formavam um padrão claro de rejeição. Meu filho Marcelo sempre foi ambicioso. Desde pequeno, demonstrava uma determinação impressionante para conseguir o que queria. Estudou muito, formou-se em administração e logo montou sua primeira empresa no ramo imobiliário. No início, eu me orgulhava do sucesso dele. Via como trabalhava duro, como se dedicava aos negócios e como conseguia proporcionar conforto para a família. Mas com o tempo, comecei a perceber mudanças na personalidade dele. O menino carinhoso que conheci deu lugar a um homem frio, calculista e obcecado por dinheiro e status social. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, quase imperceptível no começo. Primeiro foram os comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Depois vieram as exclusões de eventos familiares sob desculpas esfarrapadas. Em seguida, as visitas foram sendo desencorajadas e eventualmente proibidas. Quando meu marido faleceu, há 10 anos, pensei que Marcelo me acolheria e que encontraríamos conforto um no outro durante o luto. Estava completamente enganada. Em vez de apoio, encontrei frieza e impaciência. Marcelo deixou claro que considerava minha presença um fardo. Falava abertamente que eu estava atrapalhando a vida dele, que precisava seguir em frente, e que minha tristeza estava afetando negativamente o ambiente familiar. Quando tentei me aproximar do meu neto Gabriel, que na época tinha apenas 15 anos, Marcelo criou obstáculos constantes. Dizia que o menino estava ocupado com os estudos, que não tinha tempo para visitas da avó, que eu estava sendo inconveniente. Gabriel era o amor da minha vida. Aquele menino de olhos brilhantes que costumava correr para os meus braços sempre que me via. Havíamos desenvolvido uma relação especial durante os primeiros anos de vida dele.
quando Marcelo trabalhava tanto que praticamente não participava da educação do filho. Eu era quem levava Gabriel ao parque, quem contava histórias na hora de dormir, quem preparava seus lanches favoritos e quem o consolava quando acordava com pesadelos. Perder essa proximidade foi como ter meu coração partido em 1000 pedaços. Mas Marcelo foi estratégico na forma como me afastou do neto. Não foi uma proibição direta e abrupta que Gabriel pudesse questionar. Foi um processo lento e manipulativo de envenenamento da mente do menino contra mim. Comentários sutis sobre como eu estava ficando difícil de lidar, sobre como minha idade estava afetando minha capacidade de raciocínio, sobre como seria melhor eu descansar em vez de me envolver tanto na vida da família. Durante anos, acreditei que talvez Marcelo estivesse certo. Talvez eu realmente estivesse sendo uma avó possessiva demais. Talvez minha tristeza pela perda do marido estivesse mesmo criando um ambiente pesado para todos. Comecei a duvidar de mim mesma, a questionar minha própria percepção da realidade. Será que estava imaginando coisas? Será que estava exagerando na interpretação das atitudes dele? Essa insegurança me fez aceitar o afastamento silenciosamente, esperando que um dia as coisas voltassem ao normal. Mas as coisas só pioravam. Marcelo não se contentou apenas em me afastar emocionalmente. Começou a interferir em aspectos práticos da minha vida também. Questionava meus gastos, sugeria que eu talvez precisasse de ajuda para administrar minhas finanças, insinuava que pessoas da minha idade frequentemente tomam decisões equivocadas sobre dinheiro. Essas insinuações me deixavam confusa e insegura. Será que realmente estava perdendo a capacidade de cuidar dos meus próprios assuntos? Foi então que comecei a prestar mais atenção nos negócios dele. Como ex-funcionária do INSS, tinha acesso a certas informações e sabia como interpretar documentos que a maioria das pessoas consideraria incompreensíveis. O que descobri me chocou profundamente. Marcelo não era apenas um empresário bem-sucedido. Ele estava envolvido em atividades questionáveis que beiravam a criminalidade, falsificação de documentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro através de transações imobiliárias fictícias. Inicialmente, pensei em confrontá-lo diretamente. Afinal, era meu filho, e talvez uma conversa franca pudesse fazê-lo enxergar a gravidade da situação e mudança de rumo antes que fosse tarde demais. Mas quando tentei abordar o assunto delicadamente, Marcelo explodiu em fúria. Disse que eu estava sendo paranoica, que minha idade estava me fazendo imaginar conspirações onde não existiam, que eu deveria parar de me meter em assuntos que não compreendia. A reação dele me confirmou 2 coisas importantes. Primeiro, que minhas suspeitas estavam corretas. Segundo, que Marcelo não tinha intenção alguma de mudar seu comportamento. Pelo contrário, ele estava confiante de que eu era inofensiva demais para representar qualquer ameaça aos esquemas dele. Essa foi uma das maiores subestimações da vida dele. A partir daquele momento, mudei completamente minha estratégia. Em vez de tentar salvá-lo, decidi proteger o resto da família e principalmente o Gabriel. Comecei a documentar sistematicamente todas as irregularidades que conseguia identificar. Guardei cópias de contratos suspeitos, fotografei documentos comprometedores, gravei conversas telefônicas onde Marcelo negociava atividades ilegais. Criei um arquivo completo e detalhado de evidências que poderiam ser usadas pelas autoridades competentes quando chegasse o momento certo. Esse momento chegou no dia do casamento do Gabriel. Meu neto havia se formado em engenharia civil e encontrado uma moça maravilhosa chamada Bianca, que trabalhava como nutricionista. Eles se conheceram na universidade e desenvolveram uma relação linda e sólida. Quando Gabriel me ligou para contar sobre o noivado, senti meu coração transbordar de alegria. Finalmente, teria a chance de participar de um momento especial na vida dele. Mas minhas esperanças foram frustradas quando descobri que não havia sido convidada para a cerimônia. Gabriel não me comunicou diretamente. Soube através de uma vizinha que havia visto o convite na casa de conhecidos mútuos. Quando questionei Gabriel sobre isso, ele ficou constrangido e disse que havia sido decisão do pai, que Marcelo achava melhor manter a cerimônia restrita apenas aos familiares mais próximos. A dor que senti naquele momento foi indescritível.
Após tantos anos de afastamento forçado, ser excluída do casamento do meu próprio neto foi a humilhação final. Foi naquele instante que tomei a decisão de comparecer à cerimônia mesmo sem convite. Não podia deixar que Marcelo me impedisse de testemunhar um dos momentos mais importantes na vida do Gabriel. Sabia que haveria confronto. Sabia que seria uma situação desconfortável, mas também sabia que estava preparada para enfrentar as consequências. Havia chegado a hora de mostrar ao meu filho que subestimar uma velha senhora pode ser um erro fatal. Preparei-me cuidadosamente para aquele dia. Escolhi minha roupa mais elegante, arrumei meu cabelo no salão e até comprei um presente especial para os noivos. Mas o mais importante, organizei todas as evidências que havia coletado ao longo dos anos e preparei uma lista de contatos das autoridades competentes. Sabia que se Marcelo tentasse me humilhar publicamente, eu teria as ferramentas necessárias para responder à altura. A cerimônia seria realizada na Fazenda Santa Clara, um local deslumbrante nos arredores de Ribeirão Preto. Gabriel havia escolhido esse local porque sempre sonhou com um casamento ao ar livre, cercado pela natureza. Era exatamente o tipo de celebração que eu imaginava para ele: romântica, intimista e cheia de significado. Cheguei ao local com o coração apertado, mas determinada a participar daquele momento especial na vida do meu neto. Agora, deixem-me contar exatamente o que aconteceu quando caminhei em direção à entrada da fazenda, toda arrumada e cheia de expectativa para abraçar meu neto no dia mais importante da vida dele. O que vocês vão ouvir a partir daqui vai mostrar como um momento de pura alegria pode se transformar numa situação que mudará para sempre o destino de uma família inteira. Antes de continuar, quero saber de vocês que estão assistindo. De onde vocês são? Escrevam nos comentários a cidade onde moram. Adoro conhecer pessoas de todo o Brasil que acompanham as histórias aqui do canal. E se ainda não se inscreveram no Vovó Lembrou, façam isso agora porque essa história está só começando e o final vai deixar vocês impressionados. Fiquem comigo até o final, porque o confronto que aconteceu na entrada daquela fazenda foi apenas o começo de uma reviravolta que ninguém esperava. O sol brilhava intensamente naquela manhã de sábado, quando desci do táxi na entrada da Fazenda Santa Clara. Meu coração batia numa mistura de ansiedade e felicidade que eu não sentia há anos. Havia escolhido meu vestido azul marinho com pequenas flores bordadas, aquele que guardava há tanto tempo esperando uma ocasião especial. Meus sapatos de salto baixo estavam impecáveis, minha bolsa pequena e elegante pendurada no braço direito, e nas mãos carregava um embrulho cuidadosamente preparado com o presente que havia escolhido para Gabriel e Bianca. A fazenda estava verdadeiramente deslumbrante. Flores brancas e cor-de-rosa decoravam a entrada principal, criando um caminho romântico que levava até o local da cerimônia. Pude ver ao longe uma estrutura montada especialmente para o casamento, com cadeiras dispostas em fileiras perfeitas e um altar improvisado sob uma pérgola coberta de plantas trepadeiras. Era exatamente como Gabriel sempre sonhou: um casamento íntimo, cercado pela natureza, longe do barulho da cidade. Caminhei devagar pela alameda de entrada, observando os outros convidados que chegavam. Reconheci algumas pessoas da família da noiva, rostos que havia visto apenas em fotografias que Gabriel me mostrava orgulhosamente quando ainda mantínhamos contato regular. Havia também colegas de trabalho dele, todos jovens e bem vestidos, conversando animadamente enquanto se dirigiam ao local da cerimônia. O ambiente respirava alegria e expectativa. Confesso que senti um aperto no estômago quando percebi que não conhecia praticamente ninguém ali. Anos de afastamento forçado haviam me tornado uma estranha na vida do meu próprio neto. Pessoas que deveriam ser próximas da família me olhavam com curiosidade, claramente se perguntando quem era aquela senhora sozinha caminhando entre os convidados. Respirei fundo e continuei andando, lembrando a mim mesma que estava ali por direito, que era a avó do noivo e que merecia estar presente naquele momento especial. A música suave que tocava ao fundo criava uma atmosfera perfeita para a ocasião. Violinos e violão se misturavam numa melodia delicada que fazia meu coração se encher de emoção. Pensava em como seria maravilhoso ver Gabriel caminhando até o altar,
Como ficaria emocionante presenciar o momento em que ele diria sim para a mulher que escolheu para dividir a vida. Havia sonhado tantas vezes com esse dia, imaginado como seria estar ali aplaudindo a felicidade do menino que ajudei a criar. Estava a poucos metros da entrada principal quando algo chamou minha atenção. Um movimento brusco na minha visão periférica me fez virar a cabeça. Era Marcelo, saindo de trás de uma coluna decorativa onde aparentemente estava conversando com outros convidados. O semblante dele mudou completamente quando me viu. A expressão relaxada e sorridente que mantinha segundos antes se transformou numa máscara de irritação e desagrado que me gelou o sangue. Ele caminhou rapidamente na minha direção, com passos largos e determinados que deixavam claro que não vinha para um abraço de boas-vindas. Instintivamente, diminuí o ritmo da caminhada, como se meu corpo pressentisse que algo desagradável estava prestes a acontecer. Outros convidados começaram a perceber a movimentação, virando discretamente as cabeças na nossa direção, claramente captando a tensão que se formava no ar. Quando Marcelo chegou perto de mim, pude ver detalhadamente a fúria contida em seus olhos. Estava impecavelmente vestido com um terno cinza escuro, gravata azul e sapatos sociais brilhantes. Tinha o cabelo perfeitamente arrumado e um pequeno broche na lapela que o identificava como pai do noivo. Por fora, parecia a imagem perfeita do homem bem-sucedido e orgulhoso celebrando o casamento do filho. Mas seus olhos contavam uma história completamente diferente. Ele se aproximou tanto que pude sentir o cheiro do perfume caro que usava, misturado com algo que identifiquei como raiva pura. Sem qualquer disfarce ou tentativa de manter as aparências, segurou meu braço esquerdo com uma força desnecessária e perguntou em voz alta, para que todos ao redor pudessem ouvir claramente: "O que diabos você está fazendo aqui?" A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Não pela surpresa, porque de alguma forma eu já esperava uma reação hostil dele, mas pela crueldade explícita na voz e pela humilhação pública que estava sendo deliberadamente construída. Senti meu rosto esquentar e meu coração disparar, mas mantive a compostura. Olhei diretamente nos olhos dele e respondi com toda a dignidade que consegui reunir: "Vim para o casamento do meu neto." A resposta pareceu irritá-lo ainda mais. Marcelo apertou mais forte meu braço e se inclinou para ficar na altura do meu ouvido, mas falou alto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem cada palavra. "Você não foi convidada, sua velha inútil. Ninguém aqui quer você presente. Vá embora antes que eu chame a segurança." As palavras ecoaram no ar como tiros. Senti o silêncio desconfortável se formando ao nosso redor, enquanto os convidados paravam suas conversas para observar a cena que se desenrolava. Algumas mulheres sussurravam entre si, homens tossiam nervosamente e crianças eram discretamente puxadas pelos pais para longe da confusão. A humilhação era palpável, pesada como uma nuvem cinza que se formava sobre minha cabeça. Naquele momento, dezenas de lembranças dolorosas invadiram minha mente como uma enxurrada. Recordei de todas as vezes que Marcelo havia me desrespeitado ao longo dos anos, sempre com aquele mesmo tom de superioridade e desdém. Lembrei das ocasiões em que me impediu de ver Gabriel, das mentiras que inventou para me afastar da família, das insinuações cruéis sobre minha capacidade mental apenas porque eu estava envelhecendo. Mas, principalmente, lembrei do menino que ele foi um dia, o garotinho que corria para meus braços quando se machucava, que me pedia para contar histórias antes de dormir, que dizia que queria ser igual à mamãe quando crescesse. Onde estava aquele menino carinhoso? Quando exatamente ele havia se transformado nesse homem frio e calculista que agora me tratava como lixo descartável? Tentei me soltar do aperto dele, mas Marcelo mantinha meu braço firmemente preso. Podia sentir que deixaria marcas roxas, mas naquele momento minha preocupação maior era manter a dignidade diante de todos aqueles olhares curiosos e constrangidos. Respirei fundo e disse, ainda mantendo o tom calmo: "Sou a avó do Gabriel. Tenho o direito de estar aqui." Essa afirmação pareceu ser a gota d'água para Marcelo. Ele soltou meu braço abruptamente, deu um passo para trás e disse numa voz ainda mais alta, garantindo que sua performance fosse vista e ouvida por todos os presentes:
Direito? Que direito? Você é uma velha amarga que só sabe criar problemas. Gabriel cresceu muito bem sem sua interferência. E não vai ser hoje que você vai estragar a felicidade dele. A crueldade das palavras me atingiu como punhaladas. Cada sílaba era calculada para causar o máximo de dor e humilhação possível. Senti lágrimas se formando nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não daria a ele a satisfação de me ver chorar publicamente. Em vez disso, mantive a cabeça erguida e o olhar fixo no rosto dele, como se estivesse gravando cada detalhe daquele momento na memória. Foi então que percebi algo que mudou completamente minha perspectiva da situação. Nos olhos de Marcelo, além da raiva óbvia, havia algo mais. Medo. Ele estava com medo. Por que um homem de 42 anos, bem-sucedido e poderoso, teria medo de uma senhora de 68 anos? A resposta veio como um raio. Porque ele sabia que eu conhecia seus segredos. Talvez não soubesse exatamente o quanto eu havia descoberto, mas intuía que eu não era tão inofensiva quanto aparentava. Essa percepção me deu uma força renovada. Sorri lentamente, um sorriso que começou pequeno e foi crescendo até se tornar uma expressão de confiança absoluta. Marcelo notou a mudança na minha expressão e franziu a testa, claramente confuso com minha reação inesperada. Esperava lágrimas, súplicas, talvez uma retirada humilhada. O sorriso o pegou completamente desprevenido. Sabe, meu filho, comecei com uma voz surpreendentemente serena. Você sempre me subestimou. Sempre achou que por eu ser uma senhora da terceira idade, automaticamente me tornei incompetente e inofensiva. Que engano terrível. Marquei uma pausa dramática, observando como a confusão no rosto dele se intensificava. Os convidados ao redor estavam claramente fascinados com a reviravolta na dinâmica da conversa. A velhinha indefesa havia sumido, e em seu lugar estava uma mulher determinada que parecia ter um trunfo escondido na manga. Abri minha bolsa pequena e elegante com movimentos deliberadamente lentos. Marcelo observava cada gesto, tentando decifrar o que eu estava prestes a fazer. Retirei meu telefone celular, um aparelho simples, mas funcional que eu havia aprendido a usar muito bem nos últimos anos. Segurei o aparelho na altura dos nossos rostos, para que ele pudesse ver claramente o que eu estava fazendo. Você quer saber que direito eu tenho de estar aqui? Perguntei retoricamente, com a voz ganhando força e autoridade. Vou te mostrar exatamente que direitos eu tenho. E também vou mostrar como uma velha inútil pode mudar completamente a vida de um homem em questão de minutos. Comecei a discar o primeiro número, movendo os dedos lentamente sobre as teclas para criar suspense. Marcelo tentou se aproximar para ver que número eu estava discando, mas dei um passo para trás, mantendo o telefone fora do alcance dele. Sua expressão havia mudado completamente. A arrogância deu lugar à apreensão, e pude ver gotas de suor se formando na testa dele apesar da brisa fresca da manhã. "Mãe, o que você está fazendo?" perguntou, agora com um tom ligeiramente mais baixo, como se finalmente estivesse percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Mas eu não estava mais interessada em dar explicações ou ouvir desculpas tardias. "Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo", respondi enquanto o telefone começava a chamar. "Estou protegendo esta família de você." O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz masculina atendesse do outro lado da linha. Era exatamente a pessoa que eu esperava encontrar. Dr. Henrique Campos, promotor do Ministério Público com quem eu havia trabalhado anos atrás em casos de fraude previdenciária. Mantínhamos contato esporádico desde minha aposentadoria, e eu sabia que podia contar com sua integridade profissional. "Alô, Dr. Henrique, aqui é Aparecida Ferreira. O senhor se lembra de mim? Trabalhamos juntos em alguns casos de fraude quando eu ainda estava ativa no INSS." Fiz uma pausa, observando como o rosto de Marcelo empalidecia gradualmente. "Doutor, preciso denunciar um esquema complexo de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal que tenho documentado há vários anos. Tenho evidências substanciais e gostaria de marcar uma reunião urgente." A conversa durou apenas 2 minutos. Mas foi tempo suficiente para que Marcelo compreendesse completamente a gravidade da situação. Quando desliguei o telefone, ele estava visivelmente abalado.
mas ainda tentava manter uma fachada de controle. Mãe, você não sabe o que está fazendo, disse com a voz trêmula. Você não entende de negócios. Está cometendo um erro terrível. Sorri novamente, dessa vez com ainda mais confiança. Não, meu filho. O erro terrível foi você achar que 35 anos trabalhando com documentos legais, investigação de fraudes e procedimentos jurídicos não me ensinaram nada sobre como identificar atividades criminosas. Comecei a discar o segundo número, agora com movimentos mais rápidos e decisivos. Era a Receita Federal. Marcelo tentou segurar minha mão para impedir a ligação, mas eu me esquivei com uma agilidade que ele certamente não esperava de uma senhora da minha idade. Naquele momento, percebi que os convidados haviam formado um semicírculo ao nosso redor, todos fascinados com o drama que se desenrolava. Algumas pessoas sussurravam teorias sobre o que poderia estar acontecendo, outras gravavam discretamente com seus telefones, e muitas simplesmente observavam em silêncio, hipnotizadas pela tensão palpável entre mãe e filho. A segunda ligação foi ainda mais devastadora para Marcelo. Falei diretamente com um fiscal da Receita Federal que eu conhecia dos meus tempos de funcionária pública, relatando suspeitas fundamentadas sobre sonegação sistemática de impostos e movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Forneci números específicos, datas precisas e prometi entregar documentação comprobatória dentro de 24 horas. Quando terminei a segunda ligação, Marcelo estava completamente transformado. A arrogância havia desaparecido por completo, substituída por uma expressão de pânico que ele não conseguia mais disfarçar. Suas mãos tremiam visivelmente, e ele olhava ao redor como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. "Por favor, mãe", sussurrou, aproximando-se de mim numa tentativa de negociação privada. "Podemos conversar sobre isso em particular. Não precisa fazer essa cena toda aqui." Mas eu estava longe de terminar. Havia guardado evidências durante anos especificamente para este momento, e não ia desperdiçar a oportunidade de fazer justiça completa. Comecei a discar o terceiro número, desta vez para o Banco Central, onde pretendia relatar movimentações suspeitas que caracterizavam operações de lavagem de dinheiro. Foi nesse exato momento que ouvi uma voz familiar gritando do outro lado do jardim. "Vovó! Vovó! Você veio!" A voz do Gabriel ecoando pelo jardim me fez pausar por um instante, antes de completar a terceira ligação. Virei-me lentamente e vi meu neto correndo na minha direção, com o terno de casamento impecável e um sorriso radiante no rosto. Por trás dele, a alguns metros de distância, vinha Bianca, linda em seu vestido de noiva, segurando a barra do vestido para não tropeçar enquanto caminhava rapidamente em nossa direção. "Que surpresa maravilhosa!" Gabriel exclamou ao se aproximar, claramente sem perceber a tensão que dominava o ambiente ao nosso redor. "Pai não me disse que você viria. Que alegria ter minha vovó aqui no meu casamento." O contraste entre a alegria genuína do Gabriel e o desespero crescente do Marcelo era tão gritante que chegava a ser cômico. Meu neto estava radiante, cheio de vida e felicidade, enquanto seu pai parecia prestes a desmaiar de ansiedade. Os convidados continuavam observando a cena, agora ainda mais confusos com a chegada dos noivos no meio do que claramente era uma discussão familiar séria. Abracei Gabriel com toda a ternura que havia guardado durante anos de afastamento forçado. Senti o perfume do sabonete que ele usava desde criança, o mesmo cheiro que me transportava instantaneamente para os tempos em que ele era pequeno e corria para meus braços sempre que me via. Naquele abraço, por alguns segundos, esqueci completamente onde estava e por que estava fazendo aquelas ligações devastadoras. "Meu menino lindo", sussurrei em seu ouvido. "Você não imagina o quanto sonhei com este dia. Ver você se casando com essa moça maravilhosa é a realização de um sonho que guardei no coração por tanto tempo." Bianca se aproximou com elegância, estendendo as mãos para me cumprimentar. Era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotografias que Gabriel me mostrava escondido do pai. Seus olhos castanhos brilhavam de felicidade, e seu sorriso era genuinamente caloroso. "Dona Aparecida, que honra conhecê-la finalmente. Gabriel fala tanto da senhora que sinto como se já fôssemos amigas." Aquelas palavras me tocaram profundamente.
Significava que, apesar de todos os esforços do Marcelo para me apagar da vida do Gabriel, meu neto ainda falava sobre mim, ainda guardava lembranças carinhosas dos nossos momentos juntos. Senti uma mistura de alegria e tristeza ao perceber quantos anos de convivência havíamos perdido por causa da crueldade sistemática do meu próprio filho. A honra é toda minha, querida, respondi, segurando as mãos dela entre as minhas. Você é ainda mais linda do que Gabriel descrevia. Ele escolheu muito bem. Sejam muito felizes, meus queridos. Foi nesse momento que Gabriel finalmente percebeu a atmosfera tensa ao nosso redor. Notou os rostos constrangidos dos convidados, a postura defensiva do pai e minha expressão determinada segurando o telefone celular. Sua alegria inicial deu lugar a uma confusão evidente, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Pai, está tudo bem? Perguntou, olhando alternadamente para mim e para Marcelo. Por que todo mundo está olhando assim? Aconteceu alguma coisa? Marcelo tentou rapidamente recuperar a compostura e assumir o controle da situação. Forçou um sorriso artificial e colocou a mão no ombro do filho numa demonstração patética de normalidade. Não é nada importante, Gabriel. Sua avó e eu estávamos apenas conversando sobre alguns assuntos familiares. Nada que deva preocupar você no seu dia especial. Mas eu não estava disposta a permitir que ele minimizasse a gravidade do que estava acontecendo. Havia chegado longe demais para recuar agora. Olhei diretamente nos olhos do meu neto e disse com voz firme: Gabriel, seu pai acabou de me chamar de velha inútil na frente de todos estes convidados e disse que eu não tenho direito de estar no seu casamento. O sorriso forçado de Marcelo desapareceu instantaneamente. Gabriel ficou pálido e olhou para o pai com uma expressão de choque e descrença. Pai, isso é verdade? Você realmente disse isso para a vovó? Foi um mal-entendido. Marcelo gaguejou, claramente desesperado para controlar os danos. Sua avó está interpretando mal a situação. Você conhece como ela às vezes exagera as coisas. Exagero? Interrompi, sentindo uma indignação renovada subindo pelo meu peito. Gabriel, meu querido, você quer saber sobre exageros? Deixe-me contar para você e para sua esposa alguns detalhes sobre como seu pai tem me tratado nos últimos 15 anos. Bianca segurou o braço do Gabriel, claramente percebendo que estava prestes a presenciar revelações familiares profundas e dolorosas. Os convidados ao nosso redor permaneciam hipnotizados, como se estivessem assistindo a uma novela ao vivo. Marcelo fazia gestos desesperados tentando me desencorajar a continuar falando, mas eu estava determinada a expor toda a verdade. Quando seu avô morreu, meu amor, comecei, direcionando-me especificamente ao Gabriel. Eu estava destroçada de tristeza. Perdi meu companheiro de 43 anos de casamento, o homem que amei desde os 17 anos de idade. Estava vulnerável, perdida, precisando desesperadamente do apoio e carinho da família que restava. Parei para respirar fundo antes de continuar. As lembranças dolorosas daquele período começaram a fluir como uma correnteza. Em vez de receber apoio, fui tratada como um fardo inconveniente. Seu pai me disse claramente que minha tristeza estava atrapalhando o ambiente familiar e que eu precisava superar logo essa fase, porque estava afetando negativamente a vida de vocês. Gabriel abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu ergui a mão pedindo que me deixasse terminar. Havia guardado aquelas palavras por tantos anos que agora saíam como uma enchente. Ele começou a criar obstáculos para que eu não pudesse te ver. Inventava desculpas sobre como você estava ocupado demais com os estudos, como minhas visitas eram inconvenientes, como eu estava sendo possessiva demais. Gradualmente, fui sendo afastada da sua vida através de manipulação psicológica sistemática. Olhei diretamente para Marcelo, que estava visivelmente desconfortável com a exposição pública dos seus métodos. Ele me convenceu de que eu estava ficando senil, que minha idade estava afetando minha capacidade de julgamento, que seria melhor para todos se eu mantivesse distância. Durante anos acreditei que talvez ele estivesse certo, que eu realmente estava sendo um problema. Bianca cobriu a boca com as mãos, claramente chocada com as revelações. Gabriel estava pálido e tremia visivelmente de raiva contida. Os convidados sussurravam entre si,
alguns balançando a cabeça em desaprovação óbvia pelo comportamento de Marcelo. Mas a manipulação psicológica foi apenas o começo. Continuei, sentindo uma força crescente na minha voz. Seu pai também começou a interferir na minha independência financeira. Questionava cada gasto que eu fazia, sugeria que pessoas da minha idade não tinham mais capacidade para administrar dinheiro. Insinuava que eu precisava de ajuda para tomar decisões importantes. Marcelo tentou interromper. Mãe, você está distorcendo os fatos. Eu sempre me preocupei com seu bem-estar. Bem-estar? Explodi, finalmente permitindo que toda a raiva acumulada viesse à tona. Que tipo de bem-estar envolve forjar minha assinatura para usar minha casa como garantia em empréstimos que eu nunca autorizei? Que tipo de preocupação familiar inclui roubar documentos importantes dos meus arquivos pessoais? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel ficou boquiaberto, claramente processando a informação de que seu pai havia cometido crimes contra sua própria mãe. Bianca segurou mais forte o braço do marido, oferecendo apoio silencioso, enquanto ele assimilava as revelações devastadoras. Isso mesmo, meu querido, prossegui, olhando ternamente para Gabriel. Descobri que seu pai falsificou minha assinatura em vários documentos bancários. Usou minha casa como garantia para empréstimos que financiaram seus negócios questionáveis. Enquanto me humilhava publicamente chamando-me de incompetente, estava literalmente roubando de mim pelas costas. Marcelo estava agora visivelmente desesperado. Gotas de suor desciam pela sua testa apesar do clima agradável, e suas mãos tremiam descontroladamente. Gabriel, não escute essas acusações absurdas. Sua avó está confusa, não sabe o que está dizendo. Confusa? Ri amargamente. Marcelo, você realmente acha que 35 anos trabalhando no INSS investigando fraudes documentais não me ensinaram a reconhecer falsificação de assinatura quando vejo uma? Tirei da minha bolsa uma pasta pequena que havia preparado especialmente para esta ocasião. Dentro dela estavam cópias de alguns dos documentos mais comprometedores que havia coletado ao longo dos anos. Abri a pasta e mostrei para Gabriel e Bianca. Aqui estão cópias dos contratos onde minha assinatura foi falsificada, expliquei, apontando para linhas específicas nos documentos. Comparem com minha assinatura verdadeira neste documento de identidade. Gabriel, você estudou engenharia, tem olho treinado para detalhes. O que você vê? Gabriel pegou os documentos com mãos trêmulas e os examinou cuidadosamente. Após alguns minutos de análise silenciosa, ele ergueu os olhos com uma expressão de horror e descrença. As assinaturas são completamente diferentes. Até eu, que não sou especialista, consigo ver que foram forjadas. Não apenas forjadas, acrescentei, mas usadas para autorizar transações financeiras que me prejudicaram diretamente. Enquanto seu pai me tratava como uma velha incompetente, estava sistematicamente saqueando meu patrimônio para financiar atividades que descobri serem ilegais. Bianca sussurrou algo no ouvido do Gabriel, claramente tentando processar a magnitude das revelações. Outros convidados começaram a se aproximar, curiosos sobre os documentos que estávamos examinando. Senti que finalmente havia chegado o momento de revelar a extensão completa do que havia descoberto. Gabriel, meu amor, preciso te contar algo que descobri e que vai ser muito difícil de aceitar, disse, preparando-o para o impacto final. Seu pai não é apenas um empresário bem-sucedido como vocês acreditam. Durante anos, ele tem usado suas empresas imobiliárias como fachada para operações de lavagem de dinheiro. O choque no rosto do Gabriel era palpável. Ele olhou para o pai como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Pai, isso é verdade? Você está envolvido em lavagem de dinheiro? Marcelo estava agora completamente encurralado. Tentou uma última cartada desesperada. Gabriel, sua avó está tendo delírios de perseguição. Isso é comum em pessoas da idade dela. Ela criou uma fantasia conspiratória para justificar sentimentos de rejeição. Delírios? Interrompi, puxando mais documentos da pasta. Estes são extratos bancários mostrando movimentações suspeitas de milhões de reais em contas que não correspondem à receita declarada das suas empresas.
Estes são contratos de compra e venda de imóveis com valores superfaturados para justificar transferências de dinheiro sujo. Estes são registros de reuniões onde você negociou propinas com políticos locais. Cada documento que eu mostrava era como uma bomba explodindo no mundo de Gabriel. Ele folheava os papéis com crescente horror, reconhecendo a caligrafia do pai em anotações comprometedoras, vendo assinaturas familiares em contratos obviamente fraudulentos. Como você conseguiu tudo isso? Gabriel perguntou, mais para si mesmo do que para mim. Meu querido, seu avô sempre me ensinou que quando alguém te subestima, você ganha uma vantagem poderosa. Expliquei com um sorriso triste. Seu pai me tratava como uma velha gagá e incompetente. Isso me deu acesso a informações e documentos que ele nunca imaginou que eu fosse capaz de compreender ou usar. Olhei diretamente para Marcelo antes de continuar. Ele esqueceu que trabalhar décadas investigando fraudes me ensinou exatamente como criminosos operam. Esqueceu que tenho contatos em todas as esferas do governo que podem validar e processar essas evidências. Mas, principalmente, esqueceu que uma mãe ferida pode ser mais perigosa do que qualquer inimigo que ele poderia imaginar. Gabriel estava agora chorando abertamente, segurando Bianca para se equilibrar. A realidade de descobrir que seu pai era um criminoso no dia do seu casamento era obviamente devastadora. Senti meu coração se partir ao ver o sofrimento do meu neto, mas sabia que era necessário ele conhecer a verdade antes que se tornasse cúmplice involuntário das atividades do pai. Por que você guardou isso por tanto tempo, vovó? Ele perguntou entre soluços. Por que não me contou antes? Porque eu esperava que ele mudasse. Respondi honestamente. Porque ainda tinha a esperança de que o menino carinhoso que criei estava em algum lugar dentro deste homem frio e calculista. Porque queria proteger você da dor de descobrir que seu pai não era o herói que você admirava. Marcelo fez uma última tentativa desesperada de recuperar o controle da situação. Tudo bem, talvez eu tenha cometido alguns erros nos negócios, mas isso não justifica destruir nossa família no dia do casamento do Gabriel. Podemos resolver isso em particular, sem criar esse escândalo todo. Mas eu estava longe de terminar minha revelação completa. Havia ainda mais verdades dolorosas que precisavam vir à luz, e sabia que este era meu único momento para expor tudo antes que Marcelo tentasse me silenciar novamente, através de manipulação ou intimidação. Gabriel, disse, preparando-me para a revelação final, há uma última coisa que você precisa saber, antes de eu terminar o que comecei com aquelas ligações. Gabriel enxugou os olhos com as costas da mão, tentando recompor-se diante da esposa e dos convidados que continuavam observando nossa conversa com fascinação mórbida. O que mais, vovó? O que mais você descobriu? Perguntou com voz rouca, como se já estivesse se preparando para mais um golpe devastador. Respirei profundamente antes de revelar o que havia me causado mais indignação durante todos aqueles anos de investigação silenciosa. Meu amor, durante os últimos 5 anos, seu pai tem desviado sistematicamente o dinheiro que deveria ser destinado ao seu futuro. A herança que seu avô deixou para você, as economias que juntamos durante décadas pensando na sua educação e no seu bem-estar, tudo foi sendo gradualmente transferido para contas offshore que ele controla. A cor sumiu completamente do rosto de Gabriel. Bianca precisou segurá-lo mais firmemente para evitar que ele tropeçasse. Isso não pode ser verdade, murmurou, olhando diretamente para o pai. Pai, diga que isso não é verdade. Marcelo estava agora transpirando profusamente, a gravata ligeiramente afrouxada e os cabelos desalinhados pela primeira vez desde que o conhecia. Seus olhos saltavam nervosamente entre os convidados, como se procurasse uma rota de fuga da situação que se tornara insustentável. Eu posso explicar tudo isso, gaguejou, estendendo as mãos numa gestura desesperada de reconciliação. São apenas investimentos temporários. O dinheiro está seguro, apenas aplicado em oportunidades que renderão muito mais para o Gabriel no futuro. Balancei a cabeça com tristeza infinita. Mentiras, Marcelo. Sempre mais mentiras. Gabriel, meu querido, deixe-me mostrar exatamente onde foi parar o dinheiro que era seu por direito. Retirei da minha bolsa uma segunda pasta, ainda mais volumosa que a primeira. Esta continha extratos bancários detalhados,
comprovantes de transferências internacionais e documentos que havia obtido através de contatos que mantinha em órgãos de controle financeiro. Durante anos, havia usado minha experiência profissional para rastrear metodicamente cada centavo desviado. Aqui estão os registros das transferências, expliquei, mostrando os documentos para Gabriel e Bianca. No total, mais de 2.300.000 reais que deveriam estar numa conta poupança em seu nome foram sistematicamente drenados para financiar as operações criminosas do seu pai. Gabriel pegou os papéis com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurá-los. Seus olhos percorriam os números e datas, processando lentamente a magnitude do roubo sistemático que havia sido perpetrado contra ele. 2 milhões? Sussurrou incrédulo. Vovó, de onde veio todo esse dinheiro? Seu avô trabalhou 62 anos da vida dele, meu amor. Expliquei com voz embargada pela emoção. Começou aos 14 anos como office boy numa empresa de contabilidade e se aposentou como supervisor geral. Cada centavo que conseguimos economizar foi pensando no futuro da nossa família, especialmente no seu futuro. Parei para controlar a emoção antes de continuar. As lembranças do meu falecido esposo sempre me tocavam profundamente, mas naquele momento eram especialmente dolorosas por causa da traição do nosso próprio filho. Ele costumava dizer que queria garantir que você tivesse oportunidades que nós nunca tivemos. Queria que você pudesse estudar sem se preocupar com dinheiro, que pudesse escolher sua carreira por vocação e não por necessidade financeira, que pudesse construir sua própria família com segurança e estabilidade. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Gabriel enquanto ele folheava os documentos. Podia ver que estava começando a compreender não apenas a dimensão financeira do crime, mas também a violação emocional e moral que representava. Mas o pior de tudo, continuei, sentindo minha própria voz falhar, é que enquanto seu pai roubava sua herança, ele me impedia de te contar sobre esses planos do seu avô. Você cresceu achando que éramos apenas avós simples, sem recursos, quando na verdade tínhamos guardado uma quantia considerável, especificamente para garantir seu futuro. Bianca finalmente quebrou o silêncio, com voz trêmula de indignação. Dona Aparecida? Como a senhora descobriu tudo isso? Como conseguiu rastrear essas transferências? Sorri tristemente antes de responder. Querida, quando você trabalha décadas no serviço público, especialmente em setores relacionados a controle financeiro e investigação de fraudes, você desenvolve uma rede de contatos muito valiosa. Além disso, você aprende quais perguntas fazer e onde procurar respostas. Olhei diretamente para Marcelo antes de continuar. Seu marido subestimou completamente minha capacidade de investigação. Ele via apenas uma senhora aposentada e enlutada, não a ex-funcionária pública que havia passado anos desmascarando esquemas muito mais sofisticados que os dele. Retirei outro conjunto de documentos da pasta. Estes são registros de comunicações bancárias, onde seu pai instruía transferências usando informações pessoais suas, Gabriel, sem seu conhecimento. Seu número de CPF, seus dados pessoais, até mesmo cópias da sua carteira de identidade foram usados para criar a impressão de que você estava ciente e aprovava essas movimentações. Gabriel examinou os documentos com crescente horror. Meus dados pessoais? Ele usou meus documentos para roubar minha própria herança? Não apenas usou, esclareei, como criou um rastro documental que poderia te incriminar caso as autoridades investigassem as transferências. Se eu não tivesse descoberto e documentado tudo, você poderia ser considerado cúmplice das atividades criminosas dele. Essa revelação pareceu ser a gota d'água para Gabriel. Ele se virou abruptamente para o pai, com uma expressão de fúria que eu nunca havia visto antes. Você não apenas roubou minha herança, como ainda por cima criou evidências que poderiam me incriminar? Que tipo de pai faz isso com o próprio filho? Marcelo recuou alguns passos, claramente intimidado pela raiva do filho. Gabriel, você não entende a complexidade dos negócios modernos. Às vezes é necessário tomar decisões difíceis para proteger a família. Proteger? Gabriel explodiu, interrompendo o pai pela primeira vez que eu podia me lembrar. Você chama de proteção roubar 2 milhões de reais da minha herança e ainda me colocar em risco legal?
Você chama de proteção humilhar minha avó e me afastar dela durante anos? Os convidados ao nosso redor estavam agora abertamente chocados. Muitos sussurravam entre si. Alguns filmavam discretamente com seus celulares. E outros simplesmente observavam em silêncio estupefato. O que havia começado como uma cerimônia de casamento elegante havia se transformado numa exposição pública devastadora de crimes familiares. Existe mais, continuei, sabendo que precisava revelar tudo antes que perdesse a coragem ou que Marcelo tentasse alguma manobra desesperada para nos silenciar. Gabriel, você se lembra daquela época em que seu pai disse que eu estava ficando confusa e que seria melhor eu não participar das suas decisões sobre universidade e carreira? Gabriel acenou com a cabeça, claramente começando a conectar pontos que antes pareciam desconexos. Lembro, sim. Ele disse que você estava tendo lapsos de memória e que suas opiniões sobre meu futuro não eram mais confiáveis. Pois bem, durante exatamente esse período, ele estava negociando secretamente com empresas que poderiam te oferecer emprego após a formatura. Não eram oportunidades baseadas no seu mérito acadêmico, mas acordos onde ele forneceria serviços de lavagem de dinheiro através das empresas dele, em troca de uma posição garantida para você. O choque no rosto de Gabriel era indescritível. Ele olhou para Bianca, depois para mim, depois para o pai, como se não conseguisse processar completamente o que estava ouvindo. Ele negociou meu emprego em troca de serviços criminosos? Exato, confirmei, retirando mais documentos da pasta. Aqui estão e-mails e contratos preliminares onde seu pai oferecia consultorias especializadas em movimentação financeira discreta para empresas de construção civil em troca de posições executivas para você. Você nunca seria contratado pelo seu talento como engenheiro, mas como parte de um acordo criminoso. Bianca cobriu o rosto com as mãos, claramente overwhelmed pela sucessão de revelações. Gabriel, isso significa que seu emprego atual também pode estar comprometido, completei a frase dela. Por isso, uma das minhas primeiras ligações foi para o Ministério Público. Não apenas para denunciar as atividades do Marcelo, mas para proteger você, Gabriel, de qualquer associação involuntária com os crimes dele. Gabriel estava agora caminhando em círculos pequenos, passando as mãos pelos cabelos numa tentativa de organizar o caos de informações que havia recebido. Minha vida inteira foi uma mentira, murmurou. Meu emprego, minha relação com minha avó, até mesmo minha herança. Tudo foi manipulado pelo meu próprio pai. Não sua vida inteira, meu amor, corrigi gentilmente. Você é um homem íntegro e talentoso, independentemente das manipulações do seu pai. Seu caráter, sua educação, seu amor pela Bianca, nada disso foi contaminado pelos crimes dele. Mas era crucial você saber a verdade antes que pudesse ser prejudicado inadvertidamente. Marcelo fez uma última tentativa desesperada de reverter a situação. Mãe, mesmo que suas acusações sejam verdadeiras, isso não justifica destruir nossa família publicamente no dia do casamento do Gabriel. Podemos resolver tudo isso em família, sem envolver as autoridades. Olhei para ele com uma mistura de pena e determinação. Marcelo, você teve 15 anos para resolver isso em família. 15 anos durante os quais escolheu me humilhar, roubar de mim e do Gabriel e construir um império criminoso. O momento para soluções familiares passou há muito tempo. Voltei minha atenção para o telefone, preparando-me para continuar as ligações que havia interrompido quando Gabriel chegou. Agora vou completar o que comecei. E vocês, meu querido neto e minha querida nora, vão presenciar como a justiça finalmente alcança quem pensou que estava acima da lei. Comecei a discar o terceiro número, desta vez para o Banco Central. Marcelo tentou uma última vez me impedir, estendendo a mão em direção ao meu telefone. Mas Gabriel rapidamente se colocou entre nós. Não, disse Gabriel firmemente, olhando diretamente nos olhos do pai. Você já fez mal suficiente para nossa família. Não vai impedir a vovó de fazer o que é certo. A ligação foi atendida rapidamente e comecei a relatar as movimentações suspeitas que havia documentado ao longo dos anos. Forneci números de contas específicos, datas precisas de transferências internacionais suspeitas e prometi entregar documentação física dentro de algumas horas.
Quando terminei a ligação, percebi que mais convidados haviam se aproximado, formando agora um círculo considerável ao nosso redor. Entre eles, reconheci alguns colegas de trabalho de Gabriel, que pareciam estar processando com dificuldade o fato de que o pai do noivo estava sendo publicamente denunciado por múltiplos crimes financeiros. Quarta ligação, anunciei, preparando-me para discar novamente. Polícia Federal. A palavra Polícia Federal ecoou pelo jardim como um trovão distante, anunciando uma tempestade inevitável. Vi o terror puro se instalando nos olhos de Marcelo enquanto eu discava os números com precisão cirúrgica. Suas pernas pareciam estar falhando, e ele se apoiou discretamente numa coluna decorativa para não desabar ali mesmo na frente de todos. Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto. Bom dia. Em que posso ajudá-la? A voz profissional do atendente me tranquilizou instantaneamente. Era exatamente o tom sério e competente que eu esperava encontrar. Bom dia. Meu nome é Aparecida Ferreira, sou ex-funcionária pública federal aposentada. Preciso registrar uma denúncia formal envolvendo crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de documentos públicos. Tenho em minha posse evidências substanciais que coletei ao longo de vários anos. Marcelo tentou se aproximar para interromper a ligação, mas Gabriel estendeu o braço firmemente, bloqueando o caminho do pai. Era a primeira vez que via meu neto assumir uma postura tão determinada e protetiva em relação a mim. Seus olhos brilhavam com uma mistura de dor e resolução que me emocionou profundamente. Senhora, pode fornecer alguns detalhes preliminares sobre a natureza desses crimes? Perguntou o atendente, claramente interessado pela especificidade da minha denúncia. Certamente. O investigado é Marcelo Ferreira, proprietário da empresa Ferreira Imóveis e de várias outras empresas subsidiárias. Durante os últimos 15 anos, ele tem operado um esquema complexo de lavagem de dinheiro através de transações imobiliárias fictícias, sonegação sistemática de impostos e desvio de recursos utilizando documentos falsificados. Cada palavra que eu pronunciava era como uma martelada no caixão das ambições criminosas de Marcelo. Podia vê-lo tentando calcular mentalmente suas opções de fuga, mas era evidente que não havia mais rotas de escape disponíveis. A senhora pode comparecer hoje mesmo à nossa sede para formalizar a denúncia e entregar as evidências? Perguntou o agente federal. Perfeitamente. Estarei aí dentro de 2 horas com toda a documentação organizada cronologicamente. Também posso fornecer os contatos de outros órgãos que já foram notificados sobre o caso, incluindo o Ministério Público, Receita Federal e Banco Central. Quando desliguei o telefone, o silêncio que se instalou foi quase palpável. Era como se todos os presentes estivessem prendendo a respiração, esperando para ver qual seria o próximo movimento no drama que se desenrolava diante de seus olhos. Marcelo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse rouca e desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, pense no que está fazendo. Você está destruindo nossa família. Gabriel acabou de se casar. Este deveria ser o dia mais feliz da vida dele. Olhei para ele com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Anos de humilhação e raiva reprimida haviam se cristalizado numa determinação inabalável. Marcelo, você destruiu nossa família há muito tempo. Eu apenas estou limpando os destroços e protegendo quem ainda pode ser salvo. Bianca se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Dona Aparecida, a senhora tem certeza de que quer fazer isso hoje? No nosso casamento? Podemos adiar. Segurei as mãos delicadas da minha nora com ternura infinita. Minha querida, sei que isso está arruinando o dia mais importante de vocês, e me perdoe por isso. Mas se eu não agir hoje, talvez nunca mais tenha outra oportunidade. Marcelo está desesperado agora, e homens desesperados tomam medidas extremas. Gabriel se aproximou e me abraçou com força. Vovó, você fez o que tinha que fazer. Prefiro descobrir a verdade hoje do que viver uma vida inteira baseada em mentiras e crimes. Aquele abraço me deu forças para continuar. Peguei novamente meu telefone e comecei a discar o 5º número. Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Marcelo deu alguns passos cambaleantes para trás. Não a OAB também. Sim, Marcelo.
A OAB também, porque descobri que você tem usado documentos juridicamente questionáveis em várias transações e alguns advogados podem estar envolvidos no seu esquema, conscientemente ou não. A ligação foi breve, mas eficaz. Relatei suspeitas sobre documentos legais potencialmente fraudulentos e solicitei uma investigação ética sobre todos os profissionais do direito que haviam trabalhado nos contratos suspeitos da Ferreira Imóveis. Quando terminei, percebi que alguns convidados estavam discretamente se afastando. Provavelmente não queriam ser associados ao escândalo que estava se desenrolando, ou talvez estivessem desconfortáveis com a exposição pública de crimes tão sérios. Não os culpava pela reação, mas a maioria permaneceu, fascinada pela coragem de uma senhora de 68 anos enfrentando metodicamente um criminoso que por acaso era seu próprio filho. Algumas mulheres mais velhas entre os convidados me olhavam com admiração óbvia, como se estivessem vendo representada sua própria fantasia de finalmente confrontar quem as havia maltratado. Sexta ligação, anunciei, preparando-me para o penúltimo ato da minha vingança meticulosamente planejada. Controladoria Geral da União. Esta ligação foi particularmente satisfatória porque envolvia relatar suspeitas de corrupção em licitações públicas. Durante minha investigação, havia descoberto que Marcelo havia conseguido vários contratos governamentais através de métodos questionáveis, incluindo superfaturamento e direcionamento irregular de concorrências. Marcelo estava agora visivelmente em pânico. Suas mãos tremiam descontroladamente, e ele olhava constantemente para os portões da fazenda como se esperasse que a polícia chegasse a qualquer momento. A arrogância que exibia há apenas 30 minutos havia sido completamente substituída por terror puro. "Era só uma brincadeira!" gritou de repente com voz aguda e desesperada. "Mãe, eu estava só brincando quando disse aquelas coisas horríveis. Você sabe como eu fico nervoso em eventos importantes. Não era para levar a sério." A patética tentativa de minimizar 15 anos de abuso sistemático me causou uma mistura de pena e nojo. "Brincadeira, Marcelo? Chamar sua própria mãe de velha inútil na frente de 100 pessoas é uma brincadeira? Roubar a herança do seu filho é uma brincadeira? Forjar documentos e lavar dinheiro são brincadeiras?" Gabriel se virou para o pai com uma expressão de desprezo que me surpreendeu pela intensidade. "Pai, não torne isso ainda mais patético tentando fingir que foi tudo um mal-entendido. A vovó acabou de mostrar evidências documentais de crimes que você cometeu durante anos. Pare de nos insultar, fingindo que isso foi um acesso de raiva momentâneo." Bianca segurou o braço do marido, oferecendo apoio silencioso enquanto ele processava a magnitude completa da traição paterna. Podia ver que ela estava lutando contra suas próprias lágrimas, provavelmente pensando em como sua lua de mel seria afetada por ter um sogro criminoso foragido. Sétima e última ligação, declarei solenemente. Cartório de Registro de Imóveis. Weiss. Esta seria a mais devastadora de todas para Marcelo pessoalmente, porque envolvia contestar legalmente todas as transferências de propriedade que ele havia feito usando minha assinatura forjada. Significava que ele perderia não apenas sua liberdade, mas também grande parte de seu patrimônio quando as autoridades descobrissem que muitos de seus bens haviam sido adquiridos com recursos obtidos fraudulentamente. Durante a ligação, expliquei detalhadamente como minha assinatura havia sido falsificada em múltiplos documentos imobiliários e solicitei o bloqueio imediato de todas as transações envolvendo as propriedades em questão. O cartorário me informou que um oficial seria destacado imediatamente para iniciar o processo de investigação documental. Quando terminei a ligação, desliguei o telefone com um suspiro profundo de alívio e satisfação. Havia feito tudo o que planejara durante anos. A justiça finalmente estava sendo feita. Marcelo caiu literalmente de joelhos na grama bem cuidada da fazenda. "Mãe, eu imploro, posso devolver tudo. Posso consertar todos os erros. Dê-me uma chance de me redimir." Olhei para ele ali ajoelhado. O homem poderoso e arrogante que havia me humilhado sistematicamente agora, implorando por misericórdia que não merecia. Senti uma onda de emoções contraditórias. Tristeza pelo filho que perdi. Alívio por finalmente ter feito justiça. E, estranhamente,
um pouco de pena pela criatura patética em que ele se havia transformado. Marcelo, disse com voz calma, mas implacável, você teve 15 anos para consertar seus erros. 15 anos durante os quais escolheu me maltratar cada vez mais, roubar cada vez mais, mentir cada vez mais. O tempo da misericórdia passou há muito tempo. Foi nesse momento exato que ouvimos o som inconfundível de sirenes se aproximando. Não eram ambulâncias ou bombeiros, mas claramente viaturas policiais se dirigindo na nossa direção. Minha denúncia havia sido levada a sério, e a resposta das autoridades foi mais rápida do que eu havia antecipado. Gabriel me olhou com admiração e espanto. Vovó, como a senhora conseguiu fazer com que eles viessem tão rapidamente? Sorri pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda. Meu querido, quando você tem evidências sólidas de crimes financeiros graves e conhece os procedimentos corretos para reportá-los, as coisas acontecem rapidamente. Além disso, a Polícia Federal não gosta de dar tempo para criminosos destruírem evidências ou fugirem do país. As sirenes estavam agora muito próximas. Marcelo se levantou cambaleante e olhou desesperadamente ao redor, como um animal encurralado procurando uma última rota de fuga. Mas era tarde demais. Gabriel posicionou-se estrategicamente entre o pai e a saída mais próxima, deixando claro que não permitiria nenhuma tentativa de fuga. 3 viaturas da Polícia Federal entraram pela portaria principal da fazenda, seguidas por um carro descaracterizado que provavelmente transportava delegados ou promotores. O contraste entre as luzes azuis piscando e a decoração romântica do casamento criava uma cena surreal que ninguém jamais esqueceria. Os agentes federais saíram das viaturas com eficiência profissional, claramente sabendo exatamente quem procuravam e por quê. Um deles se dirigiu diretamente a mim. A senhora é Aparecida Ferreira? Sim, sou eu. E este? Apontei para Marcelo. É o investigado, Marcelo Ferreira. O que aconteceu em seguida foi quase cinematográfico em sua precisão. Os agentes se aproximaram de Marcelo com mandados já preparados, evidenciando que minhas denúncias haviam sido verificadas rapidamente através de sistemas interconectados entre os órgãos que eu havia contactado. Marcelo Ferreira, o senhor está preso por suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional, incluindo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de documentos públicos. Tem o direito de permanecer calado e de ter um advogado presente durante qualquer interrogatório. Enquanto as algemas eram colocadas nos pulsos de Marcelo, ele me olhou uma última vez com uma expressão que misturava ódio e desespero. Você destruiu nossa família, mãe. Espero que consiga viver com isso. Olhei diretamente nos olhos dele pela última vez e respondi com serenidade absoluta. Não, Marcelo. Eu salvei nossa família de você. Gabriel agora pode construir sua vida sem ser contaminado pelos seus crimes, e eu finalmente posso envelhecer com dignidade. Aqui estou eu, 3 meses depois daquele sábado que mudou para sempre o rumo da minha família, contando para vocês esta história que ainda me emociona cada vez que relembro os detalhes. Enquanto vejo Gabriel e Bianca construindo sua nova vida numa casa ao lado da minha, com visitas diárias cheias de carinho, e conversas que recuperam todo o tempo perdido, sinto uma paz no coração que não experimentava há 15 longos anos. Naquela manhã na Fazenda Santa Clara, quando vi meu filho sendo levado algemado pelos agentes federais, enquanto os convidados sussurravam em choque e admiração, tive a sensação de que finalmente havia fechado um ciclo doloroso da minha vida. Não senti alegria vendo Marcelo sendo preso, porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho. Mas senti um alívio profundo sabendo que a verdade finalmente havia vencido a mentira, que a justiça havia prevalecido sobre a impunidade. Gabriel me abraçou naquele momento com uma força que expressava muito mais do que palavras poderiam transmitir. Era um abraço de pedido de perdão por ter acreditado nas mentiras do pai durante tantos anos. Um abraço de gratidão por eu ter tido a coragem de expor a verdade, mesmo sabendo que isso destruiria nossa família como conhecíamos. E, principalmente, um abraço de reencontro entre uma avó e um neto, que haviam sido forçadamente separados por manipulação e crueldade. Bianca, minha querida nora, mostrou uma maturidade impressionante naquele dia.
Em vez de ficar revoltada por ter seu casamento transformado num drama policial, ela me segurou pelas mãos e disse algo que carrego no coração até hoje. Dona Aparecida, a senhora nos deu o maior presente de casamento que poderíamos receber. A verdade. Agora podemos construir nossa vida sobre bases sólidas, sem segredos ou mentiras. O casamento acabou acontecendo mesmo assim. Os convidados que permaneceram, cerca de metade do grupo original, testemunharam uma cerimônia emocionante, onde Gabriel fez questão de me incluir em cada momento importante. Fui eu quem segurei as alianças. Fui eu quem deu a bênção final ao casal. E fui eu quem cortou o primeiro pedaço do bolo junto com os noivos. Era como se estivéssemos simbolicamente reconstruindo os laços familiares que Marcelo havia tentado destruir. Durante as semanas seguintes, a investigação policial se desenrolou exatamente como eu havia previsto. Todas as evidências que coletei ao longo dos anos foram validadas pelos peritos, e descobriram-se ainda mais irregularidades do que eu havia documentado. A rede criminosa de Marcelo era mais extensa do que imaginei, envolvendo políticos locais, outros empresários e até mesmo alguns funcionários públicos corruptos. Gabriel ficou inicialmente preocupado se seria investigado também, mas as autoridades rapidamente confirmaram que ele era vítima e não cúmplice dos crimes do pai. Na verdade, a documentação que apresentei ajudou a protegê-lo de qualquer suspeita de envolvimento. Seu emprego também foi preservado depois que a empresa confirmou que sua contratação havia sido baseada puramente em mérito acadêmico, sem influência dos acordos criminosos do pai. A recuperação dos bens desviados foi um processo mais longo, mas extremamente gratificante. Conseguimos reaver não apenas a herança que havia sido roubada do Gabriel, mas também recuperar minha casa que estava sendo usada como garantia nos empréstimos fraudulentos. O patrimônio total recuperado chegou a quase 3 milhões de reais, muito mais do que eu inicialmente calculara. Gabriel ficou chocado ao descobrir que seus avós haviam conseguido economizar tanto dinheiro ao longo de décadas de trabalho honesto. Quando expliquei como seu avô havia começado trabalhando aos 14 anos e como cada centavo guardado era pensando no futuro da família, ele chorou de emoção. Disse que finalmente entendia de onde vinha sua própria ética de trabalho e determinação. Com parte do dinheiro recuperado, Gabriel e Bianca conseguiram comprar uma casa linda no mesmo bairro onde moro, permitindo que mantenhamos contato diário. A outra parte foi investida de forma segura para garantir o futuro dos netos que espero conhecer em breve. É emocionante saber que o sonho do meu falecido marido de proporcionar segurança financeira para as futuras gerações finalmente se realizou. Marcelo foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado. Durante o julgamento, tentou alegar que havia sido influenciado por pressões empresariais e que seus crimes não eram premeditados, mas as evidências eram claras demais para permitir qualquer benefício da dúvida. Nunca fui visitá-lo na prisão. Algumas pessoas me criticam por isso, dizendo que uma mãe deveria perdoar e apoiar o filho em qualquer circunstância. Mas eu aprendi que existem limites para o perdão, especialmente quando não há arrependimento genuíno. Gabriel me perguntou várias vezes se sinto falta do pai, e sempre respondo honestamente. Sinto falta do menino que ele foi, não do homem criminoso em que se transformou. Guardo lembranças carinhosas da infância dele, dos momentos em que era um filho amoroso e promissor, mas não posso ignorar ou minimizar os crimes graves que cometeu contra nossa própria família. A experiência toda me ensinou lições valiosas sobre dignidade, coragem e justiça. Durante anos, permiti que Marcelo me convencesse de que eu estava ficando incompetente por causa da idade, que minhas percepções não eram confiáveis, que eu era um estorvo na vida da família. Descobri que aceitar essa narrativa foi meu maior erro. Deveria ter confiado nos meus instintos e conhecimentos profissionais desde o início. Aprendi também que idade não significa fraqueza ou incompetência. Pelo contrário, a experiência acumulada ao longo de 68 anos me deu ferramentas que jovens simplesmente não possuem. Conhecimentos sobre leis, procedimentos legais, networks profissionais construídas ao longo de décadas, tudo isso se tornou uma vantagem poderosa quando finalmente decidi usá-la para proteger minha família. Minha história virou exemplo na comunidade onde moro.
Várias senhoras da minha idade me procuraram contando situações parecidas com filhos que as maltratam ou as exploram financeiramente. Sempre dou o mesmo conselho: documentem tudo, procurem ajuda legal adequada e nunca aceitem abuso só porque o agressor é da família. Parentesco não é licença para crime ou crueldade. Gabriel se tornou um homem ainda mais admirável depois dessa experiência. Ver o pai sendo preso no próprio casamento poderia ter traumatizado qualquer pessoa, mas ele escolheu enxergar isso como uma oportunidade de reconstruir nossa família sobre bases honestas. Agora conversa comigo sobre tudo. Me consulta sobre decisões importantes e faz questão de me incluir em cada momento especial de sua vida. Bianca se revelou uma nora maravilhosa. Cozinhamos juntas aos domingos, ela me ensina sobre nutrição moderna e eu ensino receitas tradicionais que aprendi com minha mãe. Está grávida de 2 meses e já escolhemos que eu serei a primeira pessoa a segurar o bebê depois dos pais. Será meu primeiro bisneto. E planejo ser a bisavó mais presente e amorosa possível. A casa onde moro agora está sempre cheia de vida e alegria. Gabriel aparece quase todos os dias depois do trabalho para tomar um café e conversar sobre o dia. Bianca vem aos sábados pela manhã para fazermos compras juntas no mercado. Nos domingos, almoçamos todos juntos numa mesa farta e feliz, exatamente como sempre sonhei que seria. Financeiramente, estou muito mais segura do que jamais imaginei ser possível. A recuperação dos recursos desviados me permitiu quitar minha casa completamente e ainda fazer algumas melhorias que sempre quis, como uma varanda onde posso tomar sol pela manhã e um jardim onde cultivo temperos e flores. Também consegui contratar uma faxineira que vem 2 vezes por semana, me dando mais tempo para atividades que realmente me dão prazer. Comecei a participar de um grupo de leitura na biblioteca municipal, onde conheci outras mulheres da minha idade com histórias fascinantes para compartilhar. Também me inscrevi num curso de informática específico para a 3ª idade, porque quero acompanhar a evolução da tecnologia e me manter sempre atualizada. Aos 68 anos, descobri que ainda há muito a aprender e experimentar. Minha saúde melhorou significativamente depois que eliminei o estresse constante de ser maltratada e humilhada. Durante anos, sofri de insônia, dores de cabeça frequentes e uma tristeza profunda que médicos não conseguiam explicar ou tratar adequadamente. Agora durmo tranquila, acordo disposta e sinto alegria genuína pela primeira vez em mais de uma década. A lição mais importante que aprendi é que nunca é tarde demais para fazer justiça e reconquistar a dignidade. Durante 15 anos, aceitei um tratamento indigno porque achava que não tinha poder para mudá-lo, porque fui convencida de que minha idade me tornava vulnerável e dependente. Descobri que, na verdade, minha experiência de vida me tornava mais poderosa do que jamais imaginei. Encorajo todas as pessoas que estão assistindo, especialmente aquelas da minha geração, a nunca aceitarem abuso ou desrespeito, independentemente de quem seja o agressor. Família não é desculpa para crime. Parentesco não justifica crueldade. E idade nunca deve ser usada como justificativa para tratar alguém como inferior ou incapaz. Para os mais jovens que estão assistindo, espero que minha história sirva como exemplo de que seus avós e pais mais velhos merecem respeito, carinho e inclusão na vida familiar. Não subestimem a sabedoria e a capacidade das pessoas mais velhas. Nós temos muito a oferecer, muito a ensinar e muito amor para dar. Gabriel sempre me diz que admira como tive coragem para enfrentar o próprio filho publicamente. Respondo que não foi coragem, foi desespero. Não havia mais alternativas. Era agir naquele momento ou aceitar ser humilhada e roubada pelo resto da vida. Quando não temos mais nada a perder, descobrimos forças que nem sabíamos possuir. Hoje, enquanto preparo o jantar numa cozinha cheia de risos de Gabriel e Bianca, olho pela janela e vejo meu jardim florido. Sinto o cheiro do bolo que está assando e ouço os planos animados dos meus queridos para o futuro do bebê que está chegando. Este é o final feliz que sempre mereci, que finalmente conquistei e que pretendo desfrutar por muitos anos ainda. Agora quero muito saber o que vocês acharam dessa história que vivi e que ainda me emociona cada vez que conto.
Foi uma jornada dolorosa, mas necessária, que mudou completamente minha vida e me devolveu a dignidade que havia perdido. Comentem aqui embaixo o que sentiram ouvindo minha experiência. Vocês acham que fiz certo em denunciar meu próprio filho? Conhecem situações parecidas na família de vocês? Escrevam suas opiniões, suas histórias, seus sentimentos. Adoro ler cada comentário e sempre respondo quando posso. Se esta história tocou vocês de alguma forma, por favor, se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Aqui sempre compartilho experiências reais de pessoas que, como eu, passaram por situações difíceis, mas encontraram forças para superá-las. São histórias de vida, de superação, de coragem e de dignidade que todas as gerações podem aprender algo importante. Não esqueçam de curtir este vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vejam também os outros vídeos do canal, onde outras pessoas corajosas compartilham suas próprias jornadas de transformação e justiça. Cada história é única, mas todas carregam lições valiosas sobre como enfrentar adversidades e reconquistar nossa dignidade. Comentem também sugestões de temas que gostariam de ver aqui no canal. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas querendo compartilhar suas próprias histórias, e sempre fico emocionada com a coragem de vocês. Este espaço é nosso, de todos nós que acreditamos que nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Uma coisa muito importante: se vocês podem e querem ajudar o canal a crescer e continuar trazendo vídeos diários, considerem contribuir com o Valeu Demais. É uma forma de doação em dinheiro que ajuda enormemente a cobrir os custos de produção desses vídeos. Fazer conteúdo de qualidade todos os dias requer investimento em equipamentos, edição e dedicação integral. Sua contribuição, mesmo que pequena, faz uma diferença enorme no nosso trabalho. Isso nos permite continuar contando essas histórias importantes que podem inspirar e ajudar outras pessoas passando por situações similares. Obrigada por terem ficado até o final desta história que é tão especial para mim. Até o próximo vídeo aqui no Vovó Lembrou. E lembrem-se, nunca é tarde demais para reconquistar nossa dignidade e fazer justiça prevalecer.